Olá pessoal, boas-vindas a mais um vídeo aqui no canal da Coder. Eu sou a Letícia e esse vídeo é a parte 2 da nossa série de hooks no React. Na parte 1 a gente falou sobre o hook useState e nesse vídeo a gente vai falar sobre o useEffect. Então, se tu quer ver mais vídeos aqui sobre hooks do React, não esquece de deixar o like no vídeo e também de comentar aqui embaixo quais são os hooks que tu tem mais dificuldade de entender no React para que a gente possa trazer aqui para essa série. Então, para a gente entender melhor o useEffect, que é o hook desse vídeo, eu preparei alguns exemplos que a gente vai ver aqui no computador. Para esse vídeo, eu preparei dois exemplos aqui que a gente vai utilizar o useEffect. Então, o primeiro desses exemplos é um exemplo de consulta de API. Se a gente olhar aqui esse código, é um código tranquilo da gente entender, a gente tem uma variável aqui que se chama imagem, e depois a gente tem uma requisição a uma API, e essa requisição à API é uma requisição para uma API específica, que é uma API que vai nos retornar uma URL de uma foto aleatória de um cachorrinho. Então, a gente vai fazer aqui a nossa requisição, vai fazer um tratamento na resposta, e aí vai atualizar a variável imagem, aqui utilizando a função setImagem, porque a gente está utilizando um state aqui. A gente vai atualizar o valor dessa variável com a resposta da nossa API. Então, a URL que a minha API me retornar, eu vou colocar dentro da minha variável imagem, e eu coloquei aqui um console.log recursos incluídos, para a gente ver quando que esse console está acontecendo, quando que essa requisição realmente está tendo o efeito ali que a gente espera que ela tenha, quando que a gente consegue obter essa resposta. E como esse print aqui está logo abaixo desse setImagem, a gente também vai conseguir ver quantas vezes esse setImagem rodou, né? Porque aqui eles estão dentro da mesma funçãozinha e aqui dentro tem o código synchrony. Beleza? Então eu tenho aqui a minha requisição e depois da minha requisição eu já tenho aqui o código JSX no meu componente, que vai ter só uma imagem com o atributo src, que vai ser o link que eu consegui através da minha requisição da API. Então, nada de muito mirabolante aqui, a gente tem uma variável, fazemos uma requisição a uma API, atualizamos essa variável com o valor de resposta dessa requisição e vamos colocar esse valor que a gente conseguiu através dessa requisição à API como um atributo src de uma tag img para a gente poder exibir essa imagem. Bom, tudo parece tranquilo aqui, então vamos abrir o terminal para a gente rodar essa aplicação. Então, npm start, já que a gente está trabalhando com React. 2 horas depois. E aqui ele abriu o Firefox. Eu não gosto que ele abra o Firefox, mas ele abre. Então, estou aqui no Google Chrome agora. Localhost 3000, porta padrão do React. Vou dar um F5 aqui. E agora a gente está acessando a nossa aplicação e a gente tem aqui uma foto de um cachorrinho. Bom, tudo está funcionando da maneira que a gente esperava que acontecesse, não é mesmo? Vamos abrir aqui então o nosso console. E a gente vê que quando a gente clicou para abrir o console, né, a fotinha do cachorrinho mudou. E pode ser que essa foto mude mais algumas vezes aqui enquanto eu estou falando. Aquele console.log que eu coloquei lá, ó, a gente vê que ele está sendo impresso aqui várias vezes, ó. Esses resultados incluídos que deveria acontecer só quando eu alterasse o valor da variável imagem, ele está imprimindo aqui, ó. Já foi quase 1000 impressões. Isso aqui significa que a gente está tendo um looping infinito no nosso código. Muitas vezes, quando a gente tem essa situação de looping infinito, o React ele nem consegue renderizar a nossa aplicação. Ele só desiste, ó. Agora ele deu aqui uma travada, começou a mostrar uns erros, meio que resetou e vai tentar seguir o que ele estava fazendo, mas ele tá causando problemas aqui. Deixa eu parar o servidor aqui para que a gente não tenha problemas com a gravação. Vamos dar um F5 aqui. Bom, eu matei o servidor aqui porque ele estava fazendo... Bom, eu matei o servidor aqui porque ele estava fazendo essas renderizações e isso poderia eventualmente fazer com que o meu navegador crashasse e aí eu ia perder essa gravação. Bom, mas o que está acontecendo aqui? A gente viu ali no console que a gente está tendo uma renderização infinita, né? A gente está num loop infinito de renderização. E por que isso aqui está acontecendo? Bom, a gente viu que essa mensagem aqui está sendo impressa várias e várias vezes. E
o que causa uma renderização no React, na verdade, são duas coisas que causam isso, e isso é extremamente importante que tu saiba. Se tem uma coisa que tu tem que decorar, assim, com relação a React, é quando que um componente vai renderizar novamente. E aí a gente tem duas coisas que vão causar essa nova renderização. A primeira delas é a gente mudar as propriedades, as props que a gente está passando para um componente, e a segunda é a gente alterar um state, que é o que a gente está fazendo aqui dentro. Então, o que está acontecendo nesse componente? A gente cria o componente, quando a gente cria o componente, ele vai fazer o fetch, quando a gente faz o fetch, ele altera o estado. Quando ele altera o estado, ele vai precisar renderizar de novo. Então, beleza, vamos renderizar mais uma vez. E aí, no processo de renderizar, ele cai nesse fetch aqui de novo. Então, beleza, estou na segunda renderização, fiz o meu fetch, atualizei o meu state de novo. Então, vou precisar fazer mais uma renderização e mais uma renderização, e isso acaba causando um laço infinito ali no nosso código, na nossa renderização da nossa página. Mas como é que a gente resolve esse problema, né? Porque requisições à API são coisas extremamente comuns e eventualmente tu vai precisar fazer uma requisição ou várias durante o teu processo ali de desenvolvimento, dependendo da necessidade e da organização da tua aplicação. Então, a gente vai fazer isso utilizando o useEffect, que é o nosso hook aqui, useEffect. E aí, o useEffect, ele é um hook, assim, que eu acho um pouquinho complicado para a gente entender o conceito dele. Porque o useEffect, ele é um hook que é utilizado para aplicar efeitos colaterais. E eu acho que efeitos colaterais é uma nomenclatura um pouco problemática, tá? Porque o que são efeitos colaterais? Para a gente entender melhor o conceito de efeitos colaterais, é importante a gente entender o conceito de funções puras e funções impuras. As funções puras, elas são funções que vão receber um valor ali como parâmetro e vão fazer alguma computação ali naquele valor e vão retornar alguma coisa. As funções puras, elas não vão alterar nada que exista fora do escopo delas. Por exemplo, se eu tiver aqui uma função soma, né? Vou criar uma função arrow aqui, e essa função receber um valor A e um valor B, e ela retorna A mais B, A vezes B não, né? A mais B. Isso aqui é uma função pura. Por que isso aqui é uma função pura? Porque eu estou recebendo parâmetros e o meu resultado, ele é um resultado baseado apenas nos meus parâmetros e dentro da minha função eu não mexi em mais nada fora as coisas que eu recebi aqui como parâmetros. Eu poderia ter uma segunda função aqui, então soma 2, que ela vai receber também um A e um B, mas ao invés de fazer esta chamada aqui, né, esse tipo de atribuição, ela vai colocar aqui uma variável externa, então vou chamar isso aqui de resultado, e ela vai fazer isso aqui, ó, resultado vai receber A mais B. Isso aqui já é uma função impura, porque além de eu estar utilizando os elementos aqui que eu recebi como parâmetro, eu estou fazendo uma alteração aqui fora do escopo dessa função, né? O escopo seria aqui o que está entre chaves. Essa é uma definição que eu costumo dar, né? Que o escopo é o que está entre chaves, apesar de não ser necessariamente isso, porque é uma coisa que costuma facilitar para muitas pessoas entenderem. Então, essa aqui é uma função pura e essa aqui é uma função impura. Ambas têm mais ou menos ali a mesma funcionalidade, mas o que isso aqui tem a ver com useEffect? Nessa segunda função aqui, nessa soma 2, a gente tem um efeito colateral. O que é um efeito colateral? É a gente alterar dentro da nossa função uma variável que está fora do escopo dessa função, ou a gente utilizar dentro da nossa função uma variável que está fora. Então, é qualquer interação que a gente tenha com um elemento que está fora do escopo da nossa função. E aí, isso aqui é um grande problema porque essa definição de efeito colateral é uma coisa que eu acho terrível, tá? Porque se eu estou aqui
declarando no meu código explicitamente que A mais B vai ser armazenado em resultado, isso aqui não é um efeito colateral, é uma coisa que eu estou conscientemente colocando no meu código, não é uma coisa que vai acontecer sem que eu espere que aconteça, que geralmente é o que a gente associa a efeito colateral. Porém, na programação, e isso é importante a gente frisar, né, que este é o nome do conceito e este é o conceito, o efeito colateral ele vai ser uma alteração ou a utilização de uma variável que está fora do escopo desta função. Bom, entendemos o que é um efeito colateral e agora a nossa função useEffect ela vai aplicar esses efeitos colaterais, esse nosso hook useEffect. Então vamos apagar isso aqui, na verdade acho que eu vou deixar até comentado aqui, que pode ser útil aqui para referência depois. Beleza. Então, o nosso hook useEffect ele vai receber dois parâmetros. O primeiro parâmetro vai ser uma função, e essa função pode ser uma função arrow, pode ser qualquer tipo de função, tá? Uma função callback. E o segundo parâmetro, que é a nossa função useEffect, que é o nosso hook useEffect vai receber, é um array contendo a lista de sensitividade desta função desse useEffect, tá? O que isso quer dizer? Toda vez que alguma variável que está dentro deste array tiver o seu valor modificado, tiver o seu valor alterado, e aqui é importante a gente perceber também que o React precisa estar monitorando essas variáveis aqui que vão estar nesse nosso array, essa função vai ser executada. E se a gente deixar esse array aqui vazio, essa função só vai ser executada na primeira vez que o nosso componente carrega. Então, o que a gente vai fazer aqui é utilizar essa arrow function aqui como callback, esse é o termo correto, e eu vou colocar aqui dentro esse nosso fetch. E como esse fetch aqui ele só vai ser executado na primeira vez que o nosso programa, né, que o nosso componente ele for construído, a gente não vai entrar nesse nosso loop infinito, porque ele vai fazer isso aqui uma vez, vai atualizar o valor da imagem, e quando ele for renderizar o componente novamente, ele não vai mais executar esse nosso efeito colateral. E aqui a gente tem um exemplo bem claro de efeito colateral, porque a gente está utilizando aqui um elemento que está totalmente fora do nosso código, né? Essa requisição à API, a gente está pegando um elemento externo aqui para o nosso código, que não está no escopo nem do nosso componente, nem do nosso programa, né? É uma API. Então, vamos abrir aqui de novo o terminal. E agora, a gente vai rodar de novo. 3 dias depois. Então, um F5 aqui. Agora, a gente teve essa impressão de recursos incluídos apenas uma vez. A gente viu aqui que a gente não está mais naquele loop infinito. E a gente tem aqui a fotinho de um cachorro. Se eu der o F5 aqui, a gente vai ter uma reconstrução, né? Eu estou forçando que o componente seja renderizado de novo, que essa página seja construída novamente. E aí aqui eu tenho uma outra foto de um cachorro, que na verdade parece até uma raposa, né? E aí eu posso continuar dando F5 aqui, que essa mensagem ela vai ser exibida apenas uma única vez, porque a gente não está mais naquele esquema de ficar fazendo o looping infinito. Então, esse aqui foi o nosso primeiro exemplo sobre o hook useEffect fazendo uma requisição a uma API. Beleza? Agora a gente vai para o nosso segundo exemplo aqui, que é um exemplo que vai envolver alguns números. Inclusive, deixa eu trocar aqui no index para a gente poder utilizar esse exemplo dos números. Vamos ver se ele já veio para cá. Não, ele não veio para cá porque ele não está pronto para vir para cá ainda. Então, vamos dar uma olhada aqui nesse nosso exemplo dos números, beleza? Então, aqui a gente tem três estados, três variáveis aqui no nosso programa, o número 1, o número 2 e uma variável aqui maior. E aí, o que a gente quer fazer é colocar no título da nossa página uma quantidade de cliques.
E esse título da nossa página, ele vai ter a soma ali do número 1 e do número 2 e cliques. Então, se o número 1 for 5 e o número 2 também for 5, a gente vai ter no título da página 10 cliques. E aí, a gente também vai alterar a variável maior para ela ser o maior número entre o número 1 e o número 2. E aí, a gente tem essa funçãozinha pega maior aqui, que ela vai ver qual número é maior, se é o número 1 ou se é o número 2 aqui através desta funçãozinha aqui que eu criei. Beleza? E aí, aqui a gente vai ter um formuláriozinho, né, um JSX um pouquinho mais complicado. Então, a gente tem aqui primeiro um display, né, para a gente ver quais são os números que a gente tem aqui o número 1 e o número 2 sendo impresso, e depois disso a gente vai ter um textinho com qual número é o maior. E aí a gente tem dois botõezinhos, e esses botõezinhos eles vão alterar os valores da variável número 1 e da variável número 2. Então, temos aqui o nosso JSX, mas como a gente já viu ali na nossa aplicação, né, aqui no nosso navegador, a gente tem uns problemas aqui e o negócio meio que não funcionou. E aqui, ó, esse aqui é o problema que eu disse para vocês que às vezes o React ele nem consegue renderizar a aplicação. Ele dá esse erro aqui, ó, de too many re-renders. Então, muitas re-renderizações. Então, ele está renderizando em loop infinito. E se a gente olhar aqui o nosso código, a gente vai ver que aqui a gente já tem a causa deste problema. Lembrando que o React ele sempre vai atualizar a interface quando eu alterar as propriedades e quando eu alterar um estado. Então, dentro do corpo assim normal do meu componente, então aqui ó, dentro do escopo principal do meu componente, eu colocar direto uma alteração para um estado, eu alterar um estado aqui dentro, é uma coisa que pode ser muito problemática. Tá, então aqui a gente já tem um problema. E o que está acontecendo aqui? Bom, a gente está alterando um state. Quando a gente está alterando um state, a gente renderiza o componente de novo. E aí, quando a gente renderiza o componente de novo, a gente cai aqui, altera esse state, renderiza de novo. Loop infinito, mesmo caso ali de quando a gente estava alterando a API. Né? Quando a gente estava fazendo a requisição, a API, na verdade. E aqui a gente vai utilizar o nosso useState de novo. Então, useState. UseState, na verdade, não, né? UseEffect. E a sintaxe dele, de novo, uma função callback e um array com a nossa lista de dependências. E aí eu vou mover aqui essas linhas de código aqui para cima, e aí a gente já tem o nosso código aqui, né, renderizando, a nossa interface renderizando. Então, o número 1 é 0, o número 2 é 0 e o maior número também é 0. E aí, se eu clicar nesses botõezinhos aqui, vamos ver o que acontece. A gente consegue alterar ali o nosso número 1, a gente consegue alterar o nosso número 2. Beleza. Mas, a gente não está alterando aqui o número maior. E a gente também não está alterando aqui em cima, no título dessa aba, que eu coloquei para ter a quantidade de cliques. Por quê? Bom, vamos olhar aqui de novo o nosso código. O nosso useEffect, ele vai precisar aqui dessa lista de dependências não, lista de sensibilidade. Essa lista de sensibilidade, ela vai conter todas as variáveis que vão ser responsáveis por ativar essa função aqui. Como esse array está vazio, a gente só está executando isso aqui quando a nossa aplicação roda pela primeira vez, quando o nosso componente é construído. E aí, aqui embaixo, a gente está alterando o número 1 e o número 2, quando a gente clica no botão, né, adicionando 1 ao valor do número 1 no primeiro botão e adicionando 1 ao valor no número 2 no segundo botão. Como a gente está usando o set número, a gente está atualizando essa variável número, tudo lindo e maravilhoso. Então, o que a gente vai precisar fazer aqui é que a gente vai precisar alterar a nossa linha de sensibilidade, a nossa lista de sensibilidade, para a gente adicionar o número 1 e o número 2. Número 2. O que isso aqui significa? Quando o número 1 ou quando o número 2 for alterado, eu vou executar essa funçãozinha aqui. Tá? Então, se eu voltar aqui, vamos limpar aqui, dar um F5 só para a gente ter certeza de que está tudo ok.
Eu tenho aqui o número 1, 0, o número 2 também é 0, o maior número é 0 e 0 cliques ali em cima. Quando eu clicar no número 1, eu atualizei ali em cima e eu atualizei o maior número aqui embaixo. Cliquei de novo, atualizou ali em cima, atualizou aqui embaixo. Então, agora a gente tá, toda vez que um número é atualizado, a gente dispara esse efeito colateral aqui para realizar essa ação de alterar aqui em cima o número de cliques, o título da minha página e também para mim fazer o cálculo dessa segunda variável aqui, dessa variável maior, cujo cálculo é feito a partir do número 1 e do número 2, e se o número 1 e o número 2 não mudarem, não faz sentido eu alterar ela. Então, se eu clicar aqui no nosso número 2, a gente aumentou os cliques ali em cima, quando a gente clicou nesse segundo botão, mas o número maior ele não se alterou, porque o número maior aqui entre 2 e 1 ainda é 2. Clicando aqui de novo, não tivemos alterações só lá em cima na quantidade de cliques. E clicando mais uma vez, agora a gente alterou o número maior também, porque o 3, ele agora é um número maior que o número 2. E aí a gente pode clicar várias vezes nos botões aqui para fazer esses testes, e aí eu vou alterar lá em cima o número de cliques dos meus botões em cada vez que eu clicar em um desses botões. E outra coisa que a gente pode fazer aqui também, que às vezes é útil para debug, é a gente... Eu vou até copiar isso aqui, que eu acho que é um pouquinho mais fácil para a gente digitar. É a gente imprimir os valores dos nossos states, das nossas variáveis. Então, eu vou imprimir aqui N1, e aí eu vou ter o valor do número 1, N2, e aí eu vou ter o valor do número 2, e também maior, e aí eu vou ter o valor do maior. E aí eu posso tirar esse 7 maior aqui, senão isso aqui vai dar problema também. E aí aqui embaixo eu vou colocar como dependência também do meu useEffect, como algo na lista de sensitividade do meu useEffect, a variável maior, e aqui a maior também com letra minúscula. Bom, vamos agora de volta para o nosso código, um F5 aqui. Bom, aqui a gente consegue ver que a nossa variável, né, essa linha que mostra os valores das variáveis, na verdade, ela está impressa aqui embaixo. Se eu clicar no botãozinho, eu tenho duas renderizações. Por que eu tenho duas renderizações? Bom, porque eu alterei dois estados. Eu consigo ver aqui que a primeira renderização, ela alterou o valor do primeiro número, e a segunda renderização, né, porque o valor do primeiro número continua igual, e eu tenho aqui uma alteração no valor do maior, né, da variável maior. Então, uma renderização para atualizar o número, uma renderização para atualizar o maior. Se eu clicar nesse botãozinho de novo, eu vou continuar alterando tanto o número 1 quanto a variável maior. Então, aqui eu alterei o número 1 e depois aqui embaixo eu alterei a variável maior. Então, toda vez que eu clicar nesse botão, eu vou ter duas renderizações, a menos que eu não altere o valor da variável maior. Então, se eu clicar no segundo botão agora, eu não vou alterar o valor da variável maior. O maior número entre 2 e 1, que vai ser o valor que este segundo número vai ter quando eu clicar no meu botão, ele ainda vai ser 1. E aí, eu tenho aqui apenas uma renderização. Se eu clicar de novo, ainda vai ser uma renderização porque eu não estou alterando o valor do maior, ó, só uma renderização. Agora, se eu clicar de novo nesse N2, o número maior vai ser alterado para 3, e aí eu vou precisar alterar os dois estados também, né? Se eu clicar no primeiro, aí eu vou ter só uma renderização, porque o 3 ele não é maior que 3 e assim por diante, tá? Então, aqui só uma dica de um processo que a gente pode fazer para fazer um debug no nosso código de vez em quando. Então, esse foi o nosso vídeo, eu espero que ele tenha te ajudado a entender um pouco melhor o conceito do useEffect. E se ele te ajudou, não esquece de deixar o like aqui para ajudar a gente e também deixar um comentário aqui legal dizendo o que tu achou do vídeo. Até mais!